Sejam muito bem-vindos a este programa. E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre rotina. Coisas que a gente faz diariamente, mas que muitas vezes já entrou no piloto automático e a gente nem percebeu. Então eu vou trazer algumas questões essenciais que estão na nossa rotina e que talvez você não tenha se atentado. Vamos começar com algumas perguntas. Como é que anda a qualidade do seu sono? Você anda dormindo bem? Quantas horas por noite? Você tem um sono tranquilo? Você acorda muitas vezes à noite? Tem insônia? Como é que tá isso? Eu ouço muitas vezes aqui no consultório sobre algumas dificuldades na hora de pegar no sono. E a gente precisa entender algo muito importante aqui. Nós não somos um botão de liga e desliga. Existem muitos estímulos externos hoje em dia. Então vamos pensar, o que são esses estímulos externos? O que eu estou falando? Qual é a influência disso no nosso sono? Você sabia que a luz, ela tem uma influência direta no nosso estado emocional e ela pode ser uma grande aliada ou uma vilã quando o assunto é conforto e bem-estar? É isso mesmo. Se a gente pensar na luz branca ou na luz fria, né? Ele é um estimulante e ela vai deixar o ambiente com uma atmosfera de concentração e de foco. Então vamos pensar agora no escritório, provavelmente de vocês, num shopping ou no hospital. É aquela luz branca, é aquela luz forte. E o nosso sistema entende que é dia e por isso vai nos impulsionar a trabalhar e ficar ligado. O que acontece muitas vezes? Tem lugares que são fechados e não tem nem janela. Então, dependendo do seu escritório, o ambiente onde você trabalha, muitas vezes você não sabe se tá sol, se tá chovendo, se já anoiteceu. Por quê? Você não tem esse estímulo natural. Você tem esse estímulo da luz, que é para você ficar o quê? Em pleno foco e atenção. Se a gente traz a luz amarela ou a luz quente como referência, a luz amarela, ela dá uma sensação de aconchego e de conforto. Ele vai criar um clima de relaxamento e de descanso. Ela é uma luz ideal para a gente acender assim que o sol se põe. Deixar essa luz mais indireta para o corpo começar a se preparar para a noite de sono. Vamos pensar outro fator que atrapalha muitas vezes o sono. São os aparelhos eletrônicos, como o celular, o computador, a televisão. A luz que é emitida na tela desses dispositivos, ela bloqueia a liberação de melatonina, que é o hormônio responsável para avisar o corpo que está na hora de dormir. Agora você imagina essa cena, provavelmente bem comum e corriqueira para muitos aqui. Você chega em casa do trabalho, aí você deixa a luz branca acesa, aí você começa a assistir algum programa de televisão, ou um jornal, ou uma série, e ao mesmo tempo tá ali mexendo no celular. E você tá ali, aí você fala, ok, já tá tarde, tá na hora de dormir. Vai pra cama, ou muitas vezes já está na cama, fecha os olhos e o sono não vem. Aí o que você faz? Pega o celular de novo ou liga a televisão. E aí o que vai acontecer? Você vai demorar mais ainda para dormir. Lembra aqui, nós não somos um botão de liga e de desliga. E muitas vezes o que acontece ainda? O que está assistindo na televisão antes de dormir? Aquela série que vem totalmente cheia de estimulantes, né? Enche a gente de adrenalina, o que vai acontecer? E tem bem esse momento de drama, né? De aventura, de suspense, que você não pode parar. No final do episódio, acontece alguma coisa que você fala,
preciso continuar assistindo. Por isso que a gente até tem um termo hoje para falar de maratonar séries, porque não consegue desligar. Vamos dizer que você é uma pessoa, todo certinho, falou assim, não, eu vou assistir um episódio por dia. Você assistiu esse um episódio ali à noite, desligou a televisão. Só que o teu corpo tá no processo de adrenalina. Ele tá sentindo tudo aquilo que você sentiu na série, ou muitas vezes até no próprio jornal. O teu corpo tá sentindo tudo aquilo. Como é que você fala, tá bom, agora descansa, dorme? Teu corpo não tá entendendo isso ainda como um descanso. Agora dá para entender que esses estímulos externos, eles estão confundindo o nosso sistema natural. E sistema natural, vamos falar então o que é esse sistema natural. Vamos pensar na vida lá na roça, sem eletricidade. Como é que seria essa vida na roça sem eletricidade? Você vai acordar com o nascer do sol, os galos cantando, você vai ter um dia de trabalho inteiro lá na roça, gastando energia. Vai se alimentar com os produtos naturais, aquele que você plantou, ou com a troca de outras pessoas, não tem aquele monte de multiprocessados nos alimentos. Vai retornar para casa antes do sol se pôr, vai tomar um banho e vai dormir. Porque imagina, não tem energia elétrica, então você vai descansar, você vai dormir bem para estar pronto para o dia seguinte. O nosso corpo entende isso como um ciclo natural. Então não é possível dizer que tem insônia ou se você tem dificuldade para dormir se você está usando esses estímulos externos. Faz sentido para você? Então vamos lá. Se eu tenho esses estímulos externos que podem dificultar a minha qualidade de sono, eu posso usar alguns estímulos externos também para facilitar, para que eu tenha uma noite mais tranquila, com uma melhor qualidade de sono. Uma coisa que eu gosto muito de falar e trazer para os meus clientes é de falar do banho consciente. A gente toma banho diariamente, certo? Eu espero que sim. Então você tá tomando o seu banho. O seu banho de hoje, para pensar, você faz ele de forma consciente ou ele tá já no piloto automático? Que você simplesmente faz, porque já tá na sua rotina, e você nem percebe que tá realmente ali presente na hora do banho. Tem até algumas vezes que a gente vai pegar o condicionador e coloca o shampoo de novo na mão, né? Essas situações de que não presença na hora do banho, no que a gente está fazendo no momento presente. E o meu convite é para vocês testarem e até colocar como prática já de rotina para vocês. É apagar a luz do banheiro. Vocês já tomaram um banho com a luz apagada? Ou então com uma luz bem fraquinha? De preferência aquela luz amarela, já que ela traz aquele relaxamento. Então o que você pode fazer? Eu não tenho uma luz mais fraca no meu banheiro. De repente pega o abajur do quarto, leva para o banheiro na hora do banho, acende uma vela, ou então fica no escuro mesmo, para você começar a trazer esse clima de relaxamento e descanso. Coloca uma música relaxante ou algum mantra. E aí você pode ter certeza que você vai aguçar os outros sentidos que você não está acostumado na hora do banho. O toque do seu corpo, ele vai ser mais presente, não no modo automático. O cheiro do sabonete ou do shampoo, ele vai ser mais intenso. E você vai ter esse momento presente com maior consciência. Vai ser um ritual extremamente simples e de profunda conexão com você. Vale lembrar aqui que se eu tiro ou se eu diminuo algum dos meus sentidos, os outros naturalmente vão ficar mais aguçados. E assim nesse banho, você já consegue começar a deixar para trás aquele seu dia. Então você já começa a colocar essa intenção de limpeza, não só física no teu corpo, mas também energética.
aquele seu dia de trabalho, alguma discussão que você tenha tido, algum estresse, ou também aquele dia incrível. Esse dia, ele está acabando, tenha sido ele ótimo ou péssimo. E ao sair desse banho consciente, você já vai estar em outro estado de consciência. Então evita os noticiários, evita a luz dos eletrônicos, mantém essa luz relaxante, a luz relaxante no sentido daquela luz amarela, a música relaxante também. Toma um chá, coloca algumas gotinhas de óleo essencial de lavanda no difusor ou no travesseiro, lê um livro e depois me conta se você não vai ter uma noite de sono muito melhor. Eu quero ver depois vocês lá postando lá no Kaizen pra mim, falando, realmente, Ká, achava que tinha insônia, mas na verdade não. É só a gente lembrar, a gente não é um botão de liga e desliga, a gente só precisa dos estímulos certos. Faz sentido isso para vocês? Vamos para o segundo ponto, que também está na nossa rotina, no nosso dia a dia. Vamos pensar, o que a gente faz todos os dias? A gente dorme e a gente come. Então, como é que anda a sua alimentação? Você se alimenta com uma comida saudável e nutritiva ou com muito fast food e os ultraprocessados? Uma alimentação saudável, ela está conectada com prana, que é a energia vital do alimento. Ou seja, frutas, legumes, verduras. Eu estudei por um período a Ayurveda, lá na Austrália, o período que eu morei lá. E a visão ayurvédica para os alimentos é muito incrível. É você se nutrir realmente, em todos os sentidos. Então vamos lá. Um dos pontos é você comer com consciência, de preferência em um lugar tranquilo. Então, aquele momento de paz que você pode realmente contemplar o seu alimento. Evitar também a sua mesa de trabalho. Eu sei que agora na pandemia, muitas vezes, a gente só tem uma mesa, que é a mesa de trabalho, a mesa de refeição e a mesa de estudo, tudo junto. Então, se você tiver realmente só uma mesa para fazer tudo, se possível, troca pelo menos o canto da mesa para estar associado à sua nutrição. Então, senta em outra cadeira, tá? Mastiga bem os alimentos. Coma quando você tem fome e não quando você tem vontade de comer. Se pergunta, essa fome que eu tô sentindo, ela é física ou é uma fome emocional? O que a gente vai perceber de diferença na fome física? É aquela que a barriga ronca, é aquela que eu tenho vontade de comer pratos, inclusive nutritivos, frescos. Quando a gente fala de fome emocional, é aquela quando a gente de repente está no estresse, que você nem percebe, ou você está passando por uma questão emocional difícil. E aí você quer comer o quê? Geralmente algo mais gorduroso ou um doce, né? Para como se fosse nutrir aquela falta que você está sentindo. Então sempre se pergunta, eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Essa fome, ela é física ou é emocional? Porque a ansiedade e o estresse muitas vezes vai trazer alguns transtornos alimentares. Então vamos dizer, muitas vezes você está lá super tenso, estressado. Você deixou um pacote de bolacha do seu lado. Você está fazendo aquilo super importante. Você muitas vezes nem percebe que de repente acabou com um pacote. Por quê? Por conta desse transtorno, por conta da falta de consciência no momento presente. E a outra questão é você perceber se você já está satisfeito. E para isso, come pausadamente, descansa os talheres no prato entre uma mastigada e outra. E se você mesmo que cozinhar a sua comida, presta atenção na energia que você está transmitindo para ela.
Se você for reikiano ou reikiana, ativa as suas mãos enquanto você manuseia esses alimentos. Toda a energia transmitida, você vai receber de volta quando você se alimentar. Por isso eu sempre aconselho aos meus alunos de Reiki para aplicar Reiki quando for comer fora, porque você nunca sabe o estado de espírito do chefe que preparou a sua comida naquele dia. E outro ponto que me trouxe muita reflexão e eu quero trazer aqui para vocês, foi quando eu estava estudando a Ayurveda, e eles falaram sobre o bater a colher na panela. Sabe, depois que você mexeu a panela, você dá aquele pá, pá, pá. Isso é visto como agressão, entre aspas, para a energia daquele alimento. Imagina, é aquela porrada. Quando eu ouvi isso, fez sentido para mim. Se ressoar com você, pensa nisso. Vê se tem essa necessidade de bater realmente com tanta força, às vezes, sobre aquele alimento, né? Cuida desse alimento com carinho. Você vai se beneficiar dele depois. Se fizer sentido para você, faz. Se não fizer, tá tudo bem, continua do jeito que vocês estão. O importante é trazer a consciência, refletir. O que eu estou trazendo aqui não tem nenhuma verdade absoluta, mas é para trazer a reflexão de vocês, tá? Vamos para o terceiro ponto, então. Então a gente falou do sono, tá todos os dias na nossa vida. A alimentação também tá todos os dias na nossa vida. Essa pergunta, vamos lá. Atividade física. Você pratica? Quantas vezes na semana? O que você faz? Quanto tempo? E esse ponto é importante. Teve uma vez que eu passei num médico maravilhoso. Ele me fez uma pergunta incrível. Primeira pergunta que ele me fez foi: quantas vezes por semana você se alimenta? E eu, com aquela cara de interrogação, como assim? Quantas vezes por semana eu me alimento? Todos os dias, né? Aí veio a pergunta derradeira depois dessa. E quantas vezes por semana você faz atividade física? Eu amei aquela pergunta porque ela me trouxe consciência. Eu estava praticando naquela época atividade física 4 vezes na semana. E ali, para mim, estava mais do que suficiente. Mas essa pergunta me fez refletir. Poxa, se eu como todos os dias, eu também preciso movimentar essa energia todos os dias. Faz sentido isso para você também? E aqui a gente vai falar de movimentar o corpo, tá? Se você puder frequentar a academia, vai ser ideal. Mas realizar algumas atividades simples do dia a dia, como trocar o elevador pela escada, se levantar mais vezes da sua mesa de trabalho para ir pegar água, para se alongar, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, dançar em casa. Resumindo, qualquer coisa que você faça para se movimentar mais vezes e sair da inércia vai ser positivo para você. Se movimentar vai melhorar muito a disposição física e mental. O nosso corpo, ele é programado para evitar o gasto de energia. Ou melhor dizendo, o nosso cérebro danado tem uma grande vontade em nos deixar na preguiça e no ócio. E se isso vira uma rotina, automaticamente a sua disposição para realizar as atividades do dia a dia vai cair drasticamente. Quando você se exercitar mais, mesmo com os movimentos simples, como eu falei, você tira o cérebro desse estado de modo automático. Assim você melhora não apenas a sua disposição, mas também vai aumentar a sua produtividade no trabalho. Além disso, você vai liberar hormônios essenciais para o bom funcionamento do cérebro, que ajuda a trazer aquelas tão queridas sensações de bem-estar, felicidade e prazer. Esses hormônios são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que são os neurotransmissores
fundamentais para nossa saúde física e mental. Fora outros tantos benefícios que daria um programa todinho só com esse tema. E agora a gente vai falar da água. Você bebe água? E aqui não adianta você me responder que bebe suco, que bebe refrigerante ou que bebe chá. Eu tô falando da água mesmo. Você bebe? Você sabia que tem um cálculo para saber o seu consumo ideal? E é bem simples. O que você vai saber para entender quanto o seu corpo precisa de água por dia? Você vai multiplicar o seu peso atual por 35. Então, por exemplo, a pessoa pesa 70 quilos. Ela vai fazer 70 vezes 35. Vai dar 2.450. Então, 2 litros, 450 ml, é a quantidade recomendada de água para essa pessoa por dia, tá? E isso é importante só para o estado dela, não está sendo mais ou menos. Então imagina, olha, 2,5 litros de água. Faz essa conta, seu peso vezes 35, para saber o quanto é ideal o seu consumo diário de água, tá? É muito importante lembrar que alguns casos de dor de cabeça, constipação intestinal, piora de memória e de raciocínio são o baixo consumo de água. Você sabia disso? Então, algumas dicas, para quem tem dificuldade em beber água. É levar uma garrafinha de água junto com você para todos os lugares, deixar isso fácil. Geralmente a gente faz isso com o celular, Você tá na sala, o celular tá junto. Você vai pro quarto, o celular vai também. Eu gosto até de brincar com os meus clientes, eu falo, amarra o celular de vocês na garrafinha de água, porque assim você vai levar em todos os lugares. E estando ao seu lado, você vai bebendo aos pouquinhos. É como se estivesse toda hora dando alguns golinhos. Mas para isso é importante que você facilite você, Então tenha essa garrafa de água do seu lado e coloca metas. Então vamos dizer, até o meio-dia eu preciso ter terminado essa garrafa, ou eu preciso ter chego em até tal ponto dessa garrafa, Chegou meio-dia, não terminou? Bebe essa garrafa de água. Coloca metas para você. Às vezes coloca até alarme no seu celular para você lembrar de beber água. Isso é extremamente importante, Quantas pessoas que falam tanto de dor de cabeça, que hoje é um assunto que maior parte das pessoas, infelizmente, falam que tem, mas é que muitas vezes está o quê? Em todos esses padrões que eu tô trazendo para você. Não dorme bem, não se alimenta bem, não toma água. Então, esses pontos de reflexão que eu tô trazendo para vocês hoje são questões que vocês, na rotina de vocês, podem mudar a partir de agora. Isso só depende de vocês para melhorar tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental e emocional. São hábitos simples, mas que a gente vai nutrir o nosso corpo de forma saudável e vai fazer total diferença para vocês, tá? Agora a gente vai para mais um ponto que também é extremamente importante para a nossa saúde mental, que é sobre a meditação. Vocês meditam ou não? Tem muita gente que tem o tabu, da meditação. Meditar é difícil. Ou eu escuto também muitas vezes, eu sou muito agitado, eu sou muito ativo, não tem como eu meditar. Ou, imagina, como é que eu vou ficar sem pensar em nada, Só o ato de sentar para não pensar em nada já está pensando que não pode pensar em nada. Então também já não está adiantando muito. E o que eu falo sobre a meditação? Eu já passei por diversos retiros de meditação. Eu sou mediadora, sou instrutora de meditação, então já passei por alguns cursos. E a prática da meditação é simples, A gente acabou criando algumas dificuldades nela que não tem.
De repente eu vou trazer um programa só para falar sobre a meditação, como fazer tudo isso de forma mais simples. O que é o estado meditativo? É o estar presente no aqui e no agora. Então aqui, quando eu estou gravando esse conteúdo para vocês, eu estou totalmente presente. Eu não estou pensando no que eu tenho que fazer depois. Não, eu estou aqui. Eu com vocês, nessa intenção, nesse momento. Isso me faz estar o quê? De uma forma que a gente pode chamar até num estado meditativo, porque eu estou totalmente presente. Mas o que acontece hoje com a nossa vida, muitas vezes tão corrida? Eu tô aqui trabalhando, aí eu lembro que eu preciso fazer alguma coisa, muitas vezes eu já me levanto, faço aquela outra coisa, daqui a pouco eu tô ali fazendo outra coisa, daqui a pouco quando eu volto a fazer o que eu estava fazendo aqui no primeiro ponto, eu já tenho que revisar, eu já perco tempo, né? Eu já não tenho mais constância, eu já não tenho mais presença. É o piloto automático que a gente está falando aqui hoje. Então, a meditação vai auxiliar a trazer esse foco. Então, como que a gente pode fazer uma prática meditativa? Tem vários tipos de meditação. Para quem é muito agitado, tem a meditação ativa, que você pode fazer uma meditação sincronizada com a sua respiração aos seus passos. Tem a meditação em silêncio, que você realmente senta em silêncio e observa os seus pensamentos. Tem a meditação da respiração consciente, que é o que eu vou trazer para vocês, que quem está no início, quem nunca meditou, é uma forma muito simples. Então, o que você vai sempre pensar? Primeiro ponto, pensa na sua postura, coluna ereta, independente do que você estiver fazendo. Isso já vai conseguir oxigenar melhor, você consegue respirar melhor. Então, para tudo, pensa numa postura, né? Coloca a postura no lugar e você vai respirar profundamente, fazendo a contagem dessa respiração. Então, por exemplo, inspira contando até 3 e solta o ar contando 3. Inspira 3, solta 3. O que pode acontecer aqui? Comecei a contar. 1, 2, 3, soltei. 1, 2, 3. Aí eu falo, nossa, mas eu preciso fazer aquilo depois. A minha mente já foi para outro lugar. Tudo bem, eu me dei conta. No momento que eu me dei conta que o meu pensamento foi para outro lugar, eu só falo, opa, estou pensando. Volta para cá e volta a fazer a contagem. 1, 2, 3, 1. Fui para outro lugar, meu pensamento foi embora. Opa, tô pensando. Volta para cá e faz a contagem de novo. É treino, tá? Então, nossa, eu tô com a cabeça muito agitada. Ok, faz a contagem. Se você estiver na contagem, não tem como você pensar em outra coisa. Então, é um primeiro momento de você trazer o quê? Consciência pro aqui e agora. Deixa a sua mente ocupada contando a sua respiração, tá? Faz isso 5 minutos por dia. Não precisa mais do que isso. Vou até falar para vocês, na verdade, não precisa mais do que 1 minuto para vocês começarem, né? Eu não tenho essa prática, 5 minutos tá muito? Tudo bem, começa com 1. Você já vai começar a ver os benefícios, você vai gostar, você vai falar, 1 minuto ficou pouco, você vai ficar 2, você vai ficar 3, você vai ficar 4. Por quê? Isso vai voltar a trazer foco e estímulo para você. Teve um professor de meditação meu, que ele trouxe uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou, bom, quando eu tô com tempo, eu medito por meia hora. E quando eu tô sem tempo, eu medito por 1 hora. Por quê? Se na minha agenda eu não estou com tempo para fazer as coisas que eu preciso, é porque eu preciso de mais foco e mais planejamento. Logo, eu preciso aumentar mais a minha meditação. Olha que incrível isso. E geralmente, o que naturalmente a gente pensaria? Hoje eu tô com a agenda muito cheia, hoje eu vou pular a meditação. Não, muito pelo contrário. Ela é quem vai te ajudar a você cumprir as suas tarefas
com mais presença, com foco. E pensando só nessa respiração, já vai ajudar bastante vocês. E um dia eu trago mais sobre outras meditações, tá? Vamos trazer algum outro ponto que é extremamente importante. Padrão de pensamento de vocês. Você julga o seu padrão de pensamento o que hoje? Mais positivo, mais negativo ou mais realista? E sejam sinceros com você aí dentro, tá? Vamos pensar que o pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar as nossas emoções e isso automaticamente vai influenciar diretamente na nossa saúde. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Quem puder, feche os olhos agora, respira bem profundo e visualiza que você está na sua cozinha, tá? Na casa de vocês. Você vai até a fruteira ou você vai até a geladeira para pegar um limão. E você vai começar a escolher o limão que você quer. Pega ele na mão, sente ele com a casca mais lisinha, aquele que você aperta e está um pouco macio, que você já sente que ele tem bastante suco, bastante caldo nesse limão. Você leva esse limão até a pia, pega uma tábua, uma faca afiada e agora você vai começar a descascar esse limão. Conforme você descasca esse limão, sobe aquele aroma, aquele cheiro do limão, aquelas gotículas começam a saltar, trazendo mais desse aroma. O caldo, o suco desse limão começa a escorrer entre seus dedos e na tábua. E assim que você terminou de descascar esse limão, agora corta ele em rodelas ou em cubos. Do lado tem um pratinho com sal. Mergulhe esse limão no pratinho com sal e leva até a sua boca. Sente o azedinho desse limão, o salgado desse sal. Se precisar, pega mais um limão e leva até a sua boca. Sentiu? Salivou? Até eu salivei aqui. O que acontece quando a gente faz esse exercício, tá? Cerca de 85% das pessoas salivam. O que acontece? Esse limão, ele é real? Onde vocês estão agora, né? Tem limão? Tem cheiro do limão? Como é que eu vou falar pro meu cérebro que isso não é real? Que foi tudo invenção da minha cabeça? Sendo que a minha boca produziu a saliva, que é um processo totalmente físico, químico e fisiológico para receber esse limão, sendo que esse limão não existe. Como é que eu vou mandar isso pro meu cérebro? Olha, eu te enganei, sendo que ele reagiu a tudo isso. Claro que existe para ele, por quê? Eu tenho uma memória, eu tenho uma referência do que é um limão, do cheiro do limão, do sabor do limão. Então vamos entender aqui que o nosso cérebro, ele não separa o que é real do que é imaginação. E esse exercício é para trazer a consciência para vocês da importância do nosso padrão de pensamento. Se eu estou pensando o tempo todo que tudo tá ruim, que tudo tá negativo, de que nada tá certo, de que eu sou um fracasso, de que eu não presto para nada, eu vou acreditar, o meu sistema interno vai acreditar e eu vou ficar com uma postura mais acuada, vou falar num tom mais baixo, não vou ter coragem de me expor. Por quê? Porque eu não mereço, porque eu não presto. Porque dentro do meu padrão de pensamento, eu estou me alimentando dessa forma. Olha que coisa incrível!
E o que a gente pode fazer para modificar isso? Estar mais consciente do que a gente está pensando. Então, se você é uma pessoa que é muito reclamão ou muito reclamona, começa a trazer 3 pontos positivos para aquela coisa que você reclamou. Então, de repente, não acredito que eu vou ter que ir para o meu trabalho hoje, que saco. Nossa, percebi que eu reclamei. Opa, trouxe minha consciência aqui. O que eu vou fazer para combater nesse início? Eu vou pensar em 3 coisas positivas sobre eu ir trabalhar. Então eu vou pensar, poxa, é dali que eu ganho o meu dinheiro e eu consigo fazer as coisas que eu desejo, consigo planejar. Ali eu tenho uma atividade durante o meu dia, eu não fico no meu ócio e é muito importante isso, né, para nossa capacidade mental e intelectual. Ali talvez eu vou encontrar alguns amigos e colegas que eu tenha feito no meu trabalho. Olha quantas coisas boas, ao invés de eu focar só no negativo. E aqui a gente precisa lembrar que o quê? Semelhante atrai semelhante. Então, o meu padrão de pensamento, como a gente falou lá no primeiro programa sobre a lei da atração, lembra? O meu padrão de pensamento vai atrair o que está ao meu redor. Mas não vai atrair no sentido de, nossa, começa a acontecer. Não é. É o meu padrão de pensamento vai estar atento só para aquilo. Um exemplo para talvez ficar mais claro. Se você, mulher, já ficou grávida, ou você, homem, também já ficou grávido, entre aspas, né? Você já é pai, ou tem alguém muito próximo a você que passou pela experiência da gestação. Nesse momento, não tem a sensação de que você anda na rua e você só vê grávida na rua? É como se minassem todas as grávidas e aparecessem ali. Na verdade, apareceu mais grávidas? Não! O seu ponto de atenção que mudou. Você, nossa, tem alguém grávido. Eu fico mais atento às gestantes ao redor. Coisa que muitas vezes passaria desapercebido para vocês. Esse é o poder do nosso padrão de pensamento. Se eu foco só no que está negativo ali na minha vida, eu vou só olhar tudo com esse padrão, tudo dando errado. Se eu começo a olhar isso com um padrão mais positivo, eu vou ver quantas coisas boas acontecem no meu dia. Porque aqui é importante a gente lembrar, no nosso dia, todos os dias, acontecem coisas boas e coisas ruins. Qual você escolhe dar atenção? As coisas boas ou as coisas ruins? Isso vai entrar o seu padrão de pensamento. E aqui como sugestão, além de colocar, percebi que estou ali reclamando, né? Inclusive, vamos falar da palavra reclamar por si só. Reclamar. O que significa? Clamar novamente. Clamar novamente, eu estou chamando de novo aquela mesma coisa. Então, se eu estou reclamando, eu estou querendo que aquilo aconteça de novo. Olha que maluquice, já está na nossa língua. Se a gente parasse para pensar, falar, opa, né? Reclamar. Clamo para que isso chegue para mim novamente. Não. Então, eu tenho essa percepção. Estou reclamando muito. Posso imediatamente trazer 3 pontos positivos sobre aquela mesma situação. É treinar, é um treino para o nosso cérebro, tá? Ou uma coisa que eu recomendo muito é o caderninho da gratidão, que provavelmente muitos já ouviram falar, alguns não. O que é o caderninho da gratidão? Pega um caderno bonito, um caderno especial, e você vai anotar no final do seu dia, assim que você for para a cama já para dormir. Você vai anotar 10 coisas na qual você foi grato naquele dia. Mas o sentido de ser grato é no sentido que realmente mexeu com você, que se conectou com você, não uma forma banal. Então, de repente, uma conversa especial que você teve com alguém, o olhar de alguém, um bom dia, uma boa tarde que você recebeu na rua, um elogio, uma atividade sua realizada que você concluiu com sucesso e você está ali sentindo toda aquela satisfação. Então, você pode colocar
Eu agradeço por essa conversa incrível que eu tive hoje. Eu agradeço por ter assistido tal filme, ter trazido algumas reflexões para mim. Enfim, agradeço o que realmente tocou dentro de você. E aí a magia começa a acontecer. Por quê? Aquilo que você colocou e começou a dar atenção vai começar a aparecer mais na sua rotina. Experimenta isso. Escreve todos os dias 10 coisas. Se 10 coisas no começo for muito, tudo bem, coloca 5, não menos do que 5, tá? Pelo menos 5 coisas eu tenho certeza que você tem para agradecer no seu dia. Então é isso, meus amores. Queria trazer justamente esses pilares de reflexão do que está no nosso controle, tá? A gente vai trazer depois outras coisas que não está no nosso controle, mas tudo que eu trouxe aqui para vocês está no nosso poder de escolha, na nossa decisão. E a partir do momento que eu tenho uma vida de uma forma mais consciente, nesses padrões que estão ali no nosso dia a dia, eu garanto para vocês, muitos dos sintomas, às vezes de doenças, de ansiedade, muitos sintomas leves de depressão, vocês vão conseguindo sanar com esses pilares básicos, trazendo consciência para o dia a dia de vocês. Vamos lembrar aqui, nós somos constituídos de forma holística. Para simplificar, corpo, mente e espírito. Então, o que eu trago dos meus princípios básicos, tanto para o meu corpo, vai reverberar para a minha energia, como da minha energia vai reverberar para o meu corpo e também os meus pensamentos. Então, pensa nisso. Isso está dentro do controle de cada um de vocês. Optem pelo bem-estar. Um pouquinho de cada vez, não precisa mudar de repente tudo hoje. Se todos os pontos que eu trouxe aqui, você, meu Deus, eu não tenho atenção e consciência nenhum deles, né? Escolhe um, escolhe 2, trabalha ele durante uma semana inteira, coloca mais um na semana seguinte. Eu tenho certeza que você vai sentir uma grande diferença e depois eu vou querer ouvir de vocês. Fiquem à vontade para conversar comigo lá pelo meu Instagram, que é o @ka.zen_. Eu vou adorar saber se isso ressoou com vocês, fez sentido para vocês, se trouxe de alguma forma alguma reflexão, tá? Traz isso para mim que eu vou ficar muito feliz em saber. E eu estarei com vocês na próxima semana. Muito obrigada, tenha uma ótima noite. Namastê, somos luz.